Obrigado, Pedro, meu xará, né, pela apresentação. Acho que Bora. tem um momento aí para que a gente consiga fazer essa discussão. Acho que tem temas muito relevantes, complementares nas apresentações anteriores. Então, eu vou passar a palavra agora ao professor Edilson de Carvalho Filho para fazer a apresentação final, né, do último grupo de pesquisa, aí, que se trata do Laboratório de Matemática Pura Aplicada e Computacional Lamaticon. Professor Edilson, boa tarde, passo a palavra. Se puder chegar mais próximo aqui da captação do áudio. Boa tarde. Antes de iniciar a apresentação, eu queria só fazer fazer uma certa homenagem aí para uma professora nossa que faleceu ano passado. Exatamente hoje está inteirando um ano do falecimento dela, né? Professora Dacimar, do curso de Pedagogia. Ela também fazia parte do GPEDA, né, professora auxiliadora? E ela foi bem importante aqui para o centro, então deixo mais uma vez aí a homenagem para ela. O ano retrasado, né, quando a gente abriu o evento, a gente soube da notícia, nós também queremos registrar nossa homenagem à professora, né, nossa pró-reitora de pesquisa da UFAM, professora que também estava com a gente no Pactas o ano passado e que, infelizmente, esse ano nos deixou, que é a nossa pró-reitora de pesquisa, né, a Selma Bassal. Tá bom? E aí vamos, né? Última apresentação. É sempre ruim ficar com a última apresentação. As pessoas já estão cansadas, né? Eu vou falar um pouco do laboratório que eu faço parte, e aqui na plateia tem alguns membros. Ele é chamado de Lamaticon. E ele é coordenado por mim, mas não é só por mim, não. Na verdade, o Lamaticon nasceu a partir da reunião de 4 professores aqui da matemática. E a gente considera que os 4 são coordenadores do laboratório. Então, incluo aí no grupo de coordenadores o professor Edfran Pereira, a professora Thalita, que atualmente está fazendo doutorado em matemática na UFAM, e o professor Zequias, que está terminando o mestrado dele pela Unicamp. Ele trabalha com matemática aplicada. Eu me chamo Edilson, né? Essa é a nossa logo. Eu acho que talvez dos que tenham falado aqui, o Lamaticon deve ser o mais novo. Ele foi criado formalmente em 2021, né, em julho, então temos um pouco mais de 2 anos. Ele, como a maioria das coisas que nascem aqui, pelo menos na UEA, e acredito que na UFAM também em boa parte, ele nasceu sem ter nada, né, sem ter estrutura, sem ter maquinário, sem ter nada. Às vezes a gente precisa botar as mãos na massa para que as coisas comecem a aparecer, né? Então, temos um pouco mais de 2 anos. O Lamaticon é o laboratório de matemática pura, aplicada e computacional. Não se preocupem que eu não coloquei nenhuma equação nessa apresentação. Uma hora dessa já ficaria difícil, né? O objetivo do Lamaticon, né, é fornecer o suporte teórico e computacional. E aí a gente tenta fazer isso tanto para ensino quanto para pesquisa e extensão também, né? A princípio a gente é focado em matemática. Eu esqueci de dizer que eu sou das exatas também, apesar de não ser formado em matemática, eu sou da física. Mas a gente está dentro do curso de matemática, né, o Lamaticon. Mas, no fundo, isso eram os objetivos que a gente tinha quando o laboratório nasceu, mas, na realidade, a gente quer expandir isso, né? Não quer atender só a matemática. A gente já fez trabalhos com a geografia, por exemplo. A gente tem tentado trabalhar com o pessoal da biologia também. Então, a proposta é que a gente possa atingir o máximo de cursos que a gente consiga. Em geral, a gente tenta trabalhar em conjunto, né, com os pesquisadores aqui do centro, em pesquisas que necessitem de algum tipo de análise e processamento de dados, né, elaboração de algum algoritmo específico para lidar com esses dados, né. Então, uma das metas que a gente tem é justamente desenvolver esses algoritmos, né? Usando linguagem de programação. Em geral, a gente tenta usar linguagens de programação que não sejam pagas, né? Em particular, a gente costuma usar a linguagem Python e a linguagem R, agora recentemente também já está entrando no laboratório. Como eu falei, né? A gente iniciou sem ter estrutura física nenhuma, mas hoje em dia
2 anos depois, a gente já tem alguma estrutura física. Então, estou mostrando para vocês a estrutura física do Lamaticon. Já temos alguns computadores, né? Assim como o Pedro vinha falando, a FAPEAM acaba sendo, de fato, o nosso grande motor, né? Pelo menos na aquisição de equipamentos. A gente já teve alguns projetos aprovados pela FAPEAM que possibilitou que a gente conseguisse comprar alguns equipamentos. No caso de um laboratório voltado para a computação, o nosso equipamento é principalmente um computador, né? Então, já conseguimos comprar alguns. Tem a sala onde ficam os nossos membros que desenvolvem seus projetos de iniciação científica, de extensão, trabalho de conclusão de curso, né? Aqui do lado direito estou eu, o Ed Fran, lá de camisa preta, que eu falei que também é coordenador do laboratório, e a Samara, aí, que ajuda a gente a organizar o laboratório. Ela é uma espécie de vice-coordenadora, está sentadinha bem ali. E vocês vão ver que a partir de agora vai ter muita foto aí na minha apresentação, porque a minha proposta é dizer como é que a gente tenta fazer o Lamaticon funcionar, né? Em particular, do ponto de vista do Lamaticon, como é que a gente tenta fazer ciência, né, dentro do Lamaticon. E assim, né? A gente faz ciência, a gente precisa, né, de equipamento para fazer, mas o mais importante não são os equipamentos, são as pessoas, né? São as pessoas. Então, aqui eu vou apresentar alguns membros para vocês. Lá em cima, a gente tem o Oscar de óculos, né? Ele ficou aqui com a gente durante 1 ano como pós-doc, vindo também pela FAPEAM, né? Assim como o Jean, que eu acho que ainda está por aí. Está aí, né, Jean? Hoje em dia ele está fazendo pós-doc na Universidade de Porto, em Portugal, né? Mas ainda é membro do Lamaticon, ainda contribui bastante. Do lado dele está o professor Idelbrando, que é professor da UFAM, em Itacoatiara. A gente conheceu ele, deve ter um pouco mais de 1 ano, né? Numa semana da matemática que foi realizada aqui. E aqui embaixo a gente tem alguns membros do laboratório que foram participar de um evento em Itacoatiara. Isso foi em 2021, né, Samara? 2022. A Samara está ali também, né? Eles foram participar da EMALCA, que é a Escola de Matemática da América Latina e do Caribe, né? Em 2022 ela ocorreu em Itacoatiara. Alguns deles foram apresentar trabalhos nessa escola. Aqui, a gente, semana passada, acabou tirando uma foto para a gente ter os membros mais que recém-ingressaram, né, no laboratório. Então, a nossa equipe ela tem um total de 22 pessoas que fazem parte. Dessas 22 pessoas, 14 ou estudam aqui na UEA, ou dão aula aqui na UEA, ou moram na região. Mas a gente tem alguns membros que não estão mais na região. Ano passado, esse ano, já viram que eu sou ruim com data, né? Ano passado, a gente participou da primeira Conferência Internacional de Políticas Públicas e Ciência de Dados no Amazonas, né? Tá ali do lado direito o grupo que conseguiu ir. Foi bastante esforço, como o Max estava mostrando na apresentação dele, o grupo de alunos que participou do evento lá em Minas Gerais. E a gente sabe que, às vezes, para o professor viajar já é complicado, para conseguir algum tipo de ajuda para levar aluno é ainda mais complicado. Em geral, a gente não tem um incentivo para que isso aconteça, né? Aqui, por exemplo, o nosso grupo teve que ir de barco, né? Desceram de barco 3 dias e depois precisaram subir de barco 6 dias, porque a gente não conseguiu financiamento para eles irem de avião, né? Mas, de novo, foram apresentar trabalho nessa conferência. O coordenador da conferência é o professor Idelbrando, que também é membro do laboratório. Ele fez uma homenagem para o laboratório no encerramento da conferência. Ali estou eu recebendo a homenagem dele. Então, de novo, né, a gente tenta ir na linha da pesquisa, né? A gente tem alguns projetos de iniciação científica que são desenvolvidos no laboratório. Um deles que deve ser apresentado amanhã, né, Tassiana? Que é a apresentação de banners. A pesquisa do Carlos, que é voltada para análise numérica e teórica do modelo CIR, né? Ele está usando dados da Covid. O modelo CIR é um modelo que foi muito usado aí durante a pandemia para fazer previsões, né? A gente tem a Silvalene também, que está trabalhando com dados de níveis de rio.
E a proposta dela, ela está começando o projeto agora, mas a proposta dela é que ela vai usar um modelo estatístico chamado, apelidado de modelo ARIMA, para fazer previsões desses níveis de rio. E agora a gente está vendo o quanto a nossa região, o quanto isso seria importante, né, para a nossa região que está sendo afetada aí fortemente por conta da estiagem. E a Raquel está ali atrás, escondida. Ela está trabalhando com o algoritmo simplex aplicado à maximização de lucros, inclusive vai usar isso para fazer o TCC dela, né? Tá fazendo uma pesquisa aplicada, está coletando dados aí no Mariaçu, né, Raquel? Pode passar. E aí vou falar de dois frutos. A gente fala às vezes de artigo publicado, né? A Cindy, que é essa moça que está aparecendo aí, ela é membro do Lamaticon, é uma egressa aqui do curso de matemática, e atualmente ela conseguiu ingressar no mestrado aí na Universidade Federal de São Carlos, né? Essa foto, ela estava apresentando o trabalho de conclusão de curso dela na Emalca também, mas não na Emalca que aconteceu em Itacoatiara, ela estava na Emalca que aconteceu em El Salvador, né? Então foi um evento internacional que a gente conseguiu com alguma dificuldade fazer com que ela fosse, né? Mas para verem a importância do tipo de trabalho que é feito. Ela, durante a iniciação científica, ela trabalhou com uma teoria que a gente chama de teoria fractal dentro da matemática, né? Ela estava aplicando essa teoria para tentar caracterizar uma composição musical, e durante o TCC dela, ela deu um passo além na teoria, parou de trabalhar com fractal e foi trabalhar com multifractal. E aí a proposta dela era caracterizar séries de níveis de rio coletados aqui na frente de Tabatinga a partir dessa perspectiva multifractal, que é o trabalho que ela está apresentando ali na Emalca de El Salvador, né? Uma versão adaptada do TCC dela foi aceito já para publicação, a gente está nos trâmites para que a publicação saia, mas ele já foi aceito. Um segundo, né, membro aí também que é egresso daqui do curso de matemática é o Elvis da Silva Rodrigues. Ele também conseguiu ingressar no mestrado agora na USP, né, mestrado em matemática aplicada. O Elvis, ele trabalhou com várias coisas no período que ele estava aqui, né? Trabalhou com otimização, orientado lá pelo professor Edfran, e a gente teve um projeto aprovado aí pela FAPEAN, né, no áreas prioritárias, e ele migrou, né, foi para virar bolsista desse projeto, bolsista de apoio técnico, e também teve o trabalho de conclusão de curso dele já voltado para esse projeto da FAPEAN, né, que era intitulado Análise da Eficiência do Modelo SI quando confrontado com dados reais. Ali na figura de cima, né, do lado esquerdo, ele estava dando uma oficina de introdução à linguagem de programação Python. Aqui, se eu não me engano, eram alunos do IFAM que estavam assistindo a oficina dele. E embaixo ele estava apresentando esse trabalho que finalizou como o trabalho de conclusão de curso dele, estava apresentando na conferência lá em Manaus. O projeto que foi aprovado pela FAPEAN é intitulado Simulação de N-corpos aplicada ao estudo da Covid, né? Ele foi aprovado em 2021, já está quase encerrando, né? Fazem parte o professor Edfran, que está ali atrás, e o Elvis era o bolsista de apoio técnico desse projeto, né? Era o projeto, o edital Áreas Prioritárias. De novo, né? Acaba que a FAPEAN é o nosso principal motor, né? Acaba financiando os projetos, fazendo com que a gente consiga... Na hora de prestar contas é aquela confusão, mas a gente acaba sobrevivendo. Inclusive, uma provocação que a gente tem feito, né, aqui é que a gente entende, né, não só eu como o Edfran, mas um grupo grande de pessoas entende que a gente já tem que dar o passo além e parar de depender só de agência de fomento, porque tudo que é muito ligado assim ao Estado é muito cheio de burocracia. Então, às vezes, o passo que a gente dá com o apoio deles não é o passo suficiente que a gente precisa dar para chegar onde a gente precisa, né? Aqui é uma região que precisa de muita coisa e a gente precisa avançar bastante aí com os nossos laboratórios, com os nossos grupos de pesquisa. Então, a gente tem que dar um passo além e buscar financiamentos aí para além dessas agências de fomento, né? O projeto, eu gosto de colocar essa figurinha só para ver
as partículas aí caminhando dentro da caixa. Eu não vou falar muito dele não, porque ele já está até encerrando, né? Mas eu gosto de falar, né, que a ideia é criar uma população fictícia, uma população que só existe dentro do computador, né, por isso se chama simulação, e deixar essa população se movimentar aí dentro da caixa. Claro que o movimento não é totalmente aleatório, a gente usa algumas características do movimento de uma população normal, né? A gente tem vários trabalhos em que é possível coletar algumas características da movimentação de uma população normal. Então a gente ensina essas partículas a andarem como uma população normal, infecta uma das partículas e deixa as partículas irem sendo infectadas, né, umas pelas outras, e estuda aí como é que acontece a dinâmica de transmissão da doença. Viram? Aqui é uma caixa só com 10 partículas, mas em geral a gente estava trabalhando com pelo menos 50 mil partículas. Aqui são colaboradores do laboratório. A professora Vandresa estava aqui mais cedo, mas já não está mais. A professora Leide, ali do lado de camisa branca, né? Que agora está fazendo o doutorado dela no Rio Grande do Norte, não é, Tassiana? Durante a Covid, a gente acabou andando bastante aí pela cidade, entrevistando principalmente as pessoas que eram responsáveis, né, por lidar com a Covid, pessoas ligadas ao governo municipal. E aí isso resultou em um trabalho que foi publicado depois na Mundo Amazônico. Só que, de novo, né, a gente faz pesquisa, mas também faz extensão. Eu coordeno um projeto que é, como eu falei, né, eu venho da física, então a gente tem um projeto aqui de apoio ao laboratório da Escola GM, que é aqui do lado, né, a gente está tentando fazer o laboratório deles voltar a funcionar. Existe o laboratório, mas ele era pouquíssimo usado, então a gente colocou uns bolsistas lá para que eles consigam fazer o laboratório ganhar vida novamente. Já é o 2º ano desse projeto. O laboratório já foi usado algumas vezes depois que eles começaram a ajeitar, né, os experimentos, tirar as coisas das caixas, colocar em cima das bancadas. Tem um projeto, daqui a pouco vai aparecer algumas fotos também, que foi a Escola de Verão da Matemática, de Matemática. E tem um projeto aí que o Edfran vai falar amanhã um pouco mais sobre ele, que é a Olimpíada de Matemática do Alto Solimões, coordenado pelo professor Edfran. A gente tem dedicados ao laboratório 2 bolsistas, né? Tá aqui a Samara. Foi a foto que ela me mandou. Sem Photoshop, né, Samara? Ao natural aí. A Samara é uma bolsista dedicada ao laboratório, né? E o Alisson também é o bolsista. O Reginaldo estava falando que agora a universidade já tem um programa de tutoria de laboratório, né? A Mini Cartografia tem um tutor de laboratório, o Lamaticon também tem um tutor de laboratório, que é o Alisson. Aí a capa da Olimpíada que aconteceu ano passado, a primeira Olimpíada de Matemática do Alto Amazonas, né, Fran? Ela abrangeu todos esses municípios, né, indo de Tonantins aí até Atalaia do Norte. Foi financiada pelo CNPq e coordenada pelo professor Edfran. Aqui são algumas imagens na verdade, do lado esquerdo foi a premiação, já foi uma espécie de culminância, né? O projeto ainda não acabou, mas isso, de certa forma, era uma das culminâncias do projeto, que era a premiação dos alunos melhores colocados, né, na prova. A Tassiana estava aqui, né, Tassiana? Foi bonito de ver, né? Vieram vários alunos aí da rede básica, subindo de barco aí dos municípios do Alto Solimões, a equipe ali do Lamaticon preparando os kits que foram entregues para eles. Os 80 melhores colocados recebem bolsa, né, do CNPq, então isso acaba sendo um incentivo para eles, né, principalmente para estudar matemática. Mas amanhã o Edfran vai detalhar um pouco mais o que é isso. A gente também esse ano teve a 6ª Semana da Matemática, também foi coordenada pelo Edfran. E essas semanas da matemática são importantes porque é quando a gente consegue trazer pessoas de fora. Como eu falei, o Ideobrando, ele veio na 5ª semana, foi quando a gente conheceu ele pessoalmente, né? E a partir daí a gente pôde fazer várias parcerias com ele.
E recentemente a gente fez a primeira escola de verão de matemática, que a gente chama de EVMAT, do Lamaticon, né? A proposta aqui da escola de verão, como eu falei, a gente, no fim das contas, a gente quer... O laboratório é feito por pessoas, né? Em geral, são pessoas que estão fazendo o curso de matemática aqui no centro, mas a gente quer que essas pessoas, depois de formadas, continuem na vida acadêmica, se for do desejo delas, né? Só que o problema é que a pós-graduação, principalmente aqui na região norte, ela ainda é um pouco escassa, né? De matemática tem alguma coisa em Manaus, né? Que tem um mestrado na UFAM. Só que, às vezes, o deslocamento dos nossos alunos é complicado para sair, né? E para entrar em um programa desses, em geral, as universidades costumam oferecer cursos de verão, que eles chamam, né? São escolas em que eles oferecem disciplinas específicas que vão preparar esse aluno para poder fazer o mestrado. E aí, nessas experiências da semana de matemática, os nossos convidados sempre falavam: vocês têm que mandar os alunos de vocês para fazerem curso de verão. Só que a logística amazônica é uma logística cara, né? Então, mandar os nossos alunos para fora para fazer curso de verão é muito custoso. E aí a proposta da escola é fazer o contrário, é trazer professores para cá, para que os nossos alunos possam ter acesso a esses cursos um pouco mais avançados, visando preparar eles para entrar em um programa de pós-graduação. Isso foi a Escola de Verão de Matemática. Esse ano foi a primeira edição, financiada por um edital da própria UEA, PADEV, e a gente teve 2 cursos, né? Um curso de análise real, que é a foto de cima. A gente teve dois alunos aí ilustres, né? Tassiana e Pedro, gostaram muito do curso. Se destacaram aí principalmente no último dia, que foi o coffee break. Só para sair na foto. E a foto de baixo foi o segundo curso, que foi um curso de álgebra linear, né? O curso de cima foi dado pela professora Thaís Jordão, que é da USP de São Carlos, do ICMC, né? E a de baixo é a professora Heide Wagner, da Federal do Paraná, que deu o curso de álgebra linear. Uma outra atividade que a gente faz no laboratório são seminários semanais, né? A gente tenta desenvolver essa coisa da apresentação dos nossos membros. Então, toda semana tem algum membro apresentando ou um artigo que ele está estudando, ou um projeto que ele está desenvolvendo. É uma atividade que a gente tenta fazer semanalmente, né? A última a apresentar foi a Raquel. O Lamaticon, ele faz parte do grupo que é um núcleo, né? Um grupo de pesquisa chamado Núcleo de Pesquisa em Ciência de Dados e Otimização, apelidado de NUPEC, cujo líder é justamente o professor Ideobrando, lá da UFAM de Itacoatiara, né? E recentemente, esse evento que aconteceu em Manaus, houve a criação de uma rede internacional de pesquisa, né? E o Lamaticon está inserido dentro da rede. É uma rede que é muito nova, então, na verdade, as coisas ainda estão começando a surgir a partir dessa rede, mas fazem parte a UFAM, o IFAM, a própria UEA, né? A Universidade Tecnológica Federal do Paraná, a Fiocruz, a UFSCar e a Universidade de Aveiro, também em Portugal. Aqui são alguns apoiadores, em particular eu agradeço a professora Tassiana aqui, porque o Pactas é um apoiador das atividades do Lamaticon. O Lamaticon está inserido dentro do Pactas, então a gente tenta fazer a parceria, inclusive tem alguns membros do Lamaticon apoiando aqui na realização do evento, né? Mas a prefeitura aqui de Tabatinga ajudou a gente nessa ida dos alunos para Manaus para participarem da conferência internacional. Foram de barco, mas foi financiada pela prefeitura. A FAPEAN, né, que é o nosso motor aí. E eu acho que é isso. Está aqui o contato do Lamaticon, o telefônico, o e-mail. Tá bom? Obrigado. Obrigado, professor Edilson. Acho que nós finalizamos as nossas apresentações nesse momento. Gostaria de passar, então, para esse segundo momento, que é uma parte, né, de intervenções, de perguntas. Eu penso que estava aqui fazendo um acompanhamento junto às apresentações e relembrando um pouco, né, daquele primeiro exercício do simpósio temático que nós fizemos dos grupos de trabalho. Isso foi bem mais extenso do que esse momento aqui, só para vocês terem uma ideia da quantidade de grupos de pesquisas
e de laboratórios que nós temos na região, né? Aquela outra atividade lá no IFAM, no mês de agosto, foi bem mais volumosa do ponto de vista dos dados, das informações, e eu penso que o nosso grande desafio hoje é, inclusive, fazer as articulações entre a produção, né, de todas essas informações que nós temos, seja do ponto de vista das pesquisas no campo da educação, né, do ponto de vista dos estudos no campo da agronomia, da biologia ou da matemática, né, ou também no campo da inovação, da administração e das cartografias, como foi apresentado também pelo professor Reginaldo. Então, dentro dessa ideia, eu acho que um dos primeiros esforços, fazendo um apanhado geral, é a nossa necessidade ainda, como eu havia destacado no início, de construir esse mapa, né, através de um portfólio, né, que é o que a gente vem tentando problematizar, para entender que tipos de informações e de serviços também nós podemos oferecer dentro de uma perspectiva articulada com o Pactas, né, com o Parque Científico e Tecnológico. Eu acho que esse talvez seja um dos nossos grandes desafios, né, em diálogo, de maneira colaborativa, entender o que cada trabalho desse, né, como, por exemplo, as modelagens no campo da matemática podem pensar a questão da estiagem ou as questões que envolvem os problemas de saúde e de saúde pública e de segurança, por exemplo, na fronteira, né, e como é que a gente pode estar articulando isso com outras atividades ligadas à geração de renda, né, à produção agrária da região. Então, são elementos muito que, embora pareçam interconectados ou que estejam ligados somente ao campo do ensino, né, ou da produção de pesquisas muito iniciais, dizem muito respeito aos nossos interesses particulares, né, os interesses que estão, de alguma forma, direta ou indiretamente ligados ao Pactas. Bom, dito isso, eu gostaria de saber se tem alguma intervenção, alguém gostaria de fazer algum comentário. Ok, obrigado, boa noite. Na verdade não é tanto uma pergunta, mas queria pedir permissão de vocês para contar um pouquinho da nossa história lá do Marcos. Então, num projeto de um parque de ciência e tecnologia, a gente tem uma história lá de 13 anos, no nosso parque lá em Belém. E a gente passou por algumas etapas. Eu, em primeiro lugar, fiquei muito feliz com a apresentação dos grupos de pesquisa que foram feitos aqui. São projetos espetaculares, com toda essa situação muito difícil, né? Eu me lembrei da minha situação pessoal, professor Edilson, quando você falou que quando você chegou aqui e que não tinha estrutura alguma. Foi semelhante à minha quando eu cheguei na minha instituição 27 anos atrás. Não tinha estrutura alguma também. Na verdade, a faculdade me deu uma cadeira para eu sentar. Então, é uma situação muito parecida em todos os lugares, né? Mas, enfim, o que você precisa entender é que, nesse nosso evento do Pactas, que a construção de um parque de ciência e tecnologia é uma longa caminhada, onde tem vários estágios. E aí eu vou comentar um pouco, de maneira resumida, a nossa historinha lá, em que o governo do estado, lá, que foi quem lançou a semente da criação do nosso parque, produziu o parque durante 2 anos, e em 2010 o parque iniciou a operação. O que aconteceu naquele instante? A universidade determinou, por uma política universitária, o reitor determinou quais laboratórios iam para o parque. Okay? Naquela ocasião, 20 laboratórios se candidataram, 15 se estabeleceram de fato no parque, inicialmente. E aí o parque viveu, durante esse período, 6 anos, até chegar até termos estrutura para hospedar a primeira empresa residente do parque. Que aí, a partir do momento, a gente conseguiu ter a CLC funcionando, né? Porque até então era governo, instituição de ciência e tecnologia, mas estava faltando a pá das empresas. E aí, a partir daí, a gente começou para a segunda etapa do parque, o parque vivendo com empresas. E agora a gente começou a viver a terceira fase do parque. Qual é a terceira fase do parque? Porque até hoje, professor Tassiano, tem gente que comenta que o PCT Guamá ainda não é um parque de ciência e tecnologia. Por quê? Porque a questão de negócios tem que estar forte, né? Então, o que acontece? Daquele conjunto de laboratórios que se instalou inicialmente no parque, inclusive um laboratório da própria Embrapa, a Embrapa tinha 500 metros quadrados no PCT Guamá, saíram do parque. Por quê? Porque se começou a cobrar para aqueles laboratórios, cobrar do
ponto de vista econômico, para que aqueles laboratórios possam se manter como unidade de negócio do parque, assim como as outras empresas lá instaladas. Então, a toda poderosa Embrapa, infelizmente, saiu do PCT Guamá, porque ela não conseguiu viabilizar o negócio em volume suficiente para que pudesse se estabelecer. Então, a gente está numa situação agora que a gente tem 12 laboratórios. Alguns laboratórios saíram do parque, outros laboratórios entraram no parque. E aí, que é a questão que a gente fala, ou seja, o que é... Toda pesquisa tem valor, mas um parque tecnológico tem que ser entendido como uma estrutura complementar à universidade. Ela não substitui, ela complementa a universidade, ela facilita aquilo que a universidade não consegue fazer bem, que é negócios. Então, ela acrescenta essa dimensão de negócio. Então, em muitos projetos relevantes, eu tenho diálogos lá com meus colegas, qual é a habilidade necessária para os laboratórios do Parque Tecnológico. Os laboratórios têm que ser capazes de se vender. Os laboratórios têm que ter capacidade de fornecer um portfólio de serviços que tenham preços competitivos e consigam atender a demanda do mercado, do governo. O governo é um demandante grande nosso. E com isso, amadurecer. Então, eu brinco muitas vezes com meus colegas, olha, se você teve 20 alunos de doutorado no seu grupo, se você teve não sei quantas publicações A1, isso é ótimo lá para a reitoria de pesquisa da nossa universidade. Mas para o parque isso não importa nada. Tá? Obviamente eu estou exagerando, né? Mas o que importa é a capacidade daquele pesquisador em estar atento a uma demanda da imprensa para aparecer numa reportagem na TV, porque aí vai se mostrar como uma unidade de negócio, e atento a que, eventualmente, parcerias que possam ser construídas sempre voltadas à prestação de serviço. Então, meu comentário aqui com vocês é que vocês se preparem para essa caminhada. Né? Esse estágio daqui se diz que é um parque tecnológico, as nossas publicações na área dizem que só começa a funcionar de fato depois de 20 anos. Então, obviamente, vocês vão ter que se preparar para essa caminhada. Né? Essa caminhada, aqueles que estiverem daqui a 20 anos, depois que o pacto estiver operando, vão vivenciar que vai ser uma luta muito dolorosa, mas que no final a gente começa a ter situações favoráveis. Por exemplo, a gente tem um laboratório no PCT Guamá que no ano passado faturou, só ele, 8 milhões de reais. Então, o laboratório inclusive, é o que tem menos equipamentos dentro do parque, porque ele faz os serviços essencialmente dele fora, nos clientes. Então, é um laboratório muito bem sucedido, do ponto de vista de captação de recursos. Ele consegue pagar bolsas para quantos alunos ele quiser, ele consegue pagar passagens, viagens, tudo isso, porque ele criou essa maturidade do ponto de vista de negócio. Ele é melhor pesquisador que os outros? Não, não é. Mas ele conseguiu encarar negócio de maneira mais bem sucedida do que os demais que estão lá. Então, é basicamente esse comentário, professor, que eu queria fazer com vocês sobre essa nossa caminhada. E o nosso modelo não necessariamente é um modelo que vocês vão seguir, né, porque cada realidade é essa, mas, em geral, os parques tecnológicos têm que entender que são complementares às necessidades para poder atrair mais possibilidades. É isso. Obrigado.